Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso OrtoCast, um bate-papo sobre ortodontia e ortopedia na infância. Meu nome é Juliana Pereira Andriani, sou especialista e mestre em ortodontia com cerca de 20 anos de experiência clínica e hoje eu estou aqui para conversarmos mais um pouquinho sobre a impacção do primeiro molar permanente no arco superior. É o terceiro episódio sobre esse tema, mas eu acho que hoje a gente encerra aí pelo menos alguns pontos importantes em relação à impacção do primeiro molar permanente, para quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Academia de Odontologia, um portal de cursos online voltados aí para a odontopediatria e agora com segmento também voltado para a ortodontia e ortopedia na infância, através do site ortopedlearning.com.br. Orto com O-R-T-H-O, pedlearning.com.br. Se você ainda não conhece, dá uma conferida lá, vale a pena conhecer, tem muito conteúdo gratuito por enquanto, que vale a pena acessar lá no site, porque logo mais a ideia é fechar o portal do aluno e deixar ele disponível somente para assinantes. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos falar sobre ortodontia. No episódio da semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre o diagnóstico da impacção do primeiro molar permanente no arco superior, o que determina se essa impacção é reversível ou irreversível, né? Então, quem não ouviu, dá uma conferida lá para se inteirar sobre o assunto. E nessa semana, continuando o nosso bate-papo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a intervenção, né, propriamente dita. Vamos responder aí a pergunta tão questionada, vamos dizer assim, né? A pergunta que mais me fazem: qual aparelho devo usar? Não vou responder diretamente de uma forma objetiva, mas acho que a gente vai conseguir levantar alguns pontos interessantes na escolha desse dispositivo. Bom, a partir do momento que a gente tem uma impacção do primeiro molar permanente com característica de reversível, a conduta terapêutica é a instalação de algum dispositivo ortodôntico. E aí a gente tem uma série de dispositivos. A gente não existe um melhor, um pior, não existe um consenso, não existe nem trabalho clínico suficiente para definir qual aparelho vai ser, qual dispositivo é mais efetivo, né? Em determinada situação clínica, porque é uma variabilidade individual muito grande e é uma série de dispositivos, um número de dispositivos que vão funcionar bem, enfim. Então a gente não tem a força ideal ou a gente não tem o tempo de uso, a gente tem um tempo aproximado. Normalmente, quaisquer uns desses dispositivos vão atuar em torno de 30 a 90 dias, né? Nos primeiros 30 dias a gente já vê um resultado, nos 60, grande parte dos casos já estão resolvidos, ou até mesmo aguardando um pouquinho mais, até 90 dias. Mais que 90 dias, normalmente a gente já está diante de situações em que a tentativa de impacção foi mal sucedida. Né? Então, a gente tem que acompanhar esses pacientes durante esse período de cerca de intervalos aí entre as consultas, cerca de 20 a 30 dias no máximo, e acompanhando se teve melhor ou não, independente do dispositivo da sua escolha. Mas o mais importante é entender que quais os critérios você deve ponderar na hora de escolher esse dispositivo. Tanto um dispositivo fixo ou removível, a gente vai ter vantagens e desvantagens, né? E uma delas é a mobilidade do dente descido. Então, mesmo em situações onde eu tenho uma mobilidade moderada do dente descido, eu posso tentar manter esse dente na cavidade bucal, eu posso optar por tentar mantê-lo, né. E nessas situações, a instalação de um dispositivo removível é mais interessante, né. Eu entendo que é mais interessante, porque grande parte das vezes os dispositivos fixos são adaptados, são através de bandas nos segundos molares descidos. Porém, isso não é uma regra, né. Eu já conduzir casos onde a banda foi instalada no primeiro molar descido, né, o nosso braço de atuação da força acaba ficando um pouco mais longo, então pode ter alguma deformação do fio nesse caminho até chegar no primeiro molar permanente, não é, o aparelho fica um pouquinho mais, difícil de manejar, vamos dizer assim, porque o braço de força fica muito longo, porém é possível fazer. Então, a questão é ter coerência, né, entender o que está acontecendo. Eu sempre falo isso, né, se perguntar por quê, quando,
como aconteceu, o que fazer, quais são os riscos de eu fazer, de eu conduzir da forma A ou B, a escolha do dispositivo ortodôntico ou mesmo a escolha da nossa conduta terapêutica, quando a gente está falando aí de pacientes reais, é determinada numa série de fatores, então é preciso ponderar o que se deve ou não fazer. E ponderar com cautela e pensar com frieza, o que vai acontecer se eu fizer isso ou se eu não fizer, né? Qual é o pior cenário que eu posso ter? Posso controlar esse cenário ou não? E para isso é muito importante ter um conhecimento de crescimento, desenvolvimento, um conhecimento de desenvolvimento normal da oclusão. Eu bato em cima dessa tecla, às vezes a gente até na graduação acaba negligenciando um pouco esse tema e muitas vezes se depara com um filho, um sobrinho, que enfim tem alguma situação de impacção, a gente mal sabe diagnosticar, ou mal sabe discutir com um colega o que é coerente ou não, né, ou ponderar uma determinada conduta clínica, porque não é a nossa especialidade. E isso é um erro que eu vejo brutal, assim, né, a gente não ter um mínimo de conhecimento básico aí quando a gente fala de odontologia para poder entender o que é coerente ou não. Mas enfim, a mobilidade do dente-tecido é um dos aspectos que a gente deve ponderar, né, principalmente, se a gente estiver pensando em instalar um dispositivo fixo, que normalmente é apoiado no segundo molar descido. Se a gente vai colocar na internet aí, a gente vai encontrar alguns dispositivos com bandas nos segundos molares descidos, né. Então ou pondere e use um aparelho removível ou, coloque a banda no primeiro molar descido, aplicação de força no primeiro molar descido. O que eu gosto dos aparelhos removíveis é que tem alguns que são bem com molas, assim, bem fáceis de, encaixar. Claro que isso vai depender muito de outros fatores, como a colaboração do paciente, né. Então o aparelho removível, para ele realmente, ser eficaz, né, ele realmente precisa o paciente precisa usar. E nessas situações ele precisa não adianta usar só para dormir, eu oriento o uso, tirar uso o dia todo, né, eu oriento para tirar para comer, fazer atividades físicas, higiene, enfim, então mínimo 16 horas por dia, pra que realmente a gente tenha alguma alguma resposta, né. Lembrando que qualquer dispositivo ortodôntico, ortopédico, utilizado por menos de 6 horas por dia, vai ter alguma resposta positiva. Mesmo que seja uma movimentação simples de uma molinha para movimentar um dente, para girar, enfim, não vai ser eficiente. Então a gente precisa orientar um tempo mínimo e nesse tipo de dispositivo eu oriento, no mínimo 16 horas por dia. Eh e na prática, o que o paciente faz é tirar realmente só para escovar, para comer, para fazer atividades físicas. E outro ponto importante que a gente deve ponderar, então, além da colaboração do paciente, se esse é um paciente que tem perfil para usar um aparelho removível, acho até que pensando aí nos aparelhos removíveis, os alinhadores são dispositivos bem interessantes, apesar de que nem sempre é fácil colar algo, né, um attachment ou mesmo um acessório no primeiro molar permanente impactado, porque a gente tem somente parte da coroa irrompida, né, então a gente tem parte da coroa na cavidade bucal, e nem sempre é fácil fazer essa colagem, esse procedimento de colagem, principalmente se for uma criança pequena, com a boquinha pequena, né, o acesso ali no primeiro molar não é fácil, eu sempre trabalho com auxiliar e nessas situações eu acho essencial. Claro que isso vai depender muito da experiência do profissional, e esse também é um fator que interfere aí no tipo de dispositivo ortodôntico, porque isso implica diretamente no sucesso do tratamento. Muito se discute em ortodontia ou em ortopedia qual o melhor aparelho, o que devo fazer ou qual devo utilizar, enfim. E o que a gente tem que entender é que há uma série de meios de chegar num determinado ponto, ao nosso objetivo. Uma série de caminhos distintos, né, coerentes, plausíveis. A questão é aquele que eu sei trilhar com mais segurança, né. O sucesso clínico, ele também vai depender da habilidade do profissional. Então, quando a gente se depara com um insucesso, a nossa primeira, atitude não deve ser simplesmente mudar o nosso rumo. Nossa primeira atitude deve ser ponderar os nossos erros e
refazer. Se a gente realmente acredita que aquele é o caminho certo, aquele dispositivo, ele tem sentido para aquele caso, a gente tem que persistir, porque somente persistindo e conduzindo e contornando aí as nossas dificuldades é que a gente vai conseguir chegar na excelência. Então, a experiência do profissional conta muito. Se o profissional tem mais experiência com aparelho removível, ele persiste no aparelho removível e tem sucesso com o aparelho removível. Se ele tem mais experiência com aparelho fixo, com botão ou fixo com mola, ele vai acabar, optando por um dispositivo desse tipo. Então a experiência do profissional também conta sim, no sucesso do tratamento ortodôntico como um todo, assim como na desimpacção aí, no tratamento da impacção do primeiro molar permanente. Um outro fator, além da mobilidade do tecido, a gente já conversou a colaboração do paciente, já conversou a experiência do profissional, a gente também pode citar a higiene do paciente. Então, a higiene também é um fator que pode, pesar aí na escolha entre um aparelho fixo e um aparelho removível. Então, ponderem aí o que é melhor de acordo também com a higiene do paciente. Às vezes, por exemplo, um paciente que não consegue ter um bom controle de higiene, eh pode se optar por um aparelho removível, que ele possa remover, higienizar, enfim, tudo é questão de ponderar, apesar do que nessas situações de impacção, o tempo de tratamento é muito curto. A gente está falando aí de um tempo de tratamento em torno de 90 dias, independente de ser fixo ou removível. Então isso também deve ser ponderado nessa situação específica. Aqui no podcast é difícil a gente falar dos tipos de dispositivos, mas eu sugiro que vocês coloquem na internet dispositivos para desimpacção, e não existe um dispositivo único, como a gente já comentou. Existe uma linha, né, de tratamento, por exemplo, ou com um braço de força e um botão, ou uma mola, como eu já citei, ou mesmo uma alça removível de forma X ou Y. A questão é visualizar aquilo que você está buscar referências, né, e individualizar para aquele paciente específico. Você vai ver que não vai sair muito de 2 ou 3 tipos que você vai poder utilizar. Ali no site da Ortoped, no Ortoped Learning, na página do aluno, que ainda está disponível, está aberta, ali tem alguns e-books, e um e-book, inclusive, tem algumas imagens de algum dispositivo para você se inspirar, não é aquilo ali, não é uma unanimidade, assim, né, o dispositivo ideal, perfeito, não, é algo que a gente deve, ponderar de acordo com cada caso, né, não existe um melhor e um pior. Eu sugiro que você tenha alguns em mente e defina aí o que fique melhor para você. E saiba dominar pelo menos um. Não desista aí na primeira dificuldade. Tente dominar pelo menos um dispositivo, ou fixo ou removível. Bom, é difícil a gente abraçar tudo e querer saber fazer todos, né? Precisa a gente ir evoluindo aos poucos e dominando a técnica. E isso é bem importante. Então, não desista no primeiro tropeço. Esse tipo de dispositivo não é fácil de instalar, tanto fixo quanto removível. Aparentemente é simples, mas na prática, normalmente a gente está lidando com boquinhas pequenas, como a gente já comentou anteriormente, e muitas vezes é difícil ter uma visão direta para colar o botão, por exemplo. Então, não desista na primeira dificuldade. Tenha paciência e trabalhe com auxiliar. Nessa situação é bem importante, tá? No e-book lá tem um conteúdo completo sobre diagnóstico, para quem quiser saber um pouquinho mais. Além do que, esse também é o tema do nosso módulo 1 do curso online, atualização guiada em ortodontia e ortopedia na infância. E os módulos dessa atualização também podem ser adquiridos separadamente. Ao entrar na nossa loja, você pode escolher o conteúdo que te interessa mais. Dá uma conferida lá no site e veja se é importante para você. Lembrando que as bases no diagnóstico são fundamentais, fundamentais, independente se você vai querer escolher odontopediatria, ou ortodontia, ou ortopedia como especialidade, né? No atendimento infantil é importante ter uma base firme e sólida no crescimento e desenvolvimento da face como um todo. Bom, é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente muda de assunto, mas continua falando de ortodontia e ortopedia na infância. E para quem quiser ler um pouquinho mais, acesse nosso site e confira o nosso conteúdo lá do blog, certo? Aproveite e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e colegas que também estão iniciando em ortodontia interceptiva ou que precisam reforçar suas bases diagnósticos, diagnóstico. Essa divulgação realmente é importante para o nosso trabalho, então, eu conto aí com a ajuda de todos vocês.
Isso aí, um grande beijo e até a semana que vem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Horta